Olá, já cheguei, né? Prometi que nós íamos, na verdade, que nós íamos dar continuidade, porque Liz é esse poço de informação. Você vê que com uma pergunta ela já reverbera, transforma, multiplica em várias outras informações. E é impossível que a gente se esgotasse naquele primeiro momento. Então, a Vinha acabou de entrar, Negavan, Marcelo voltou, Adailton também, né? Evelyn da Hora também acabou de entrar. A gente vai estar pegando todas essas informações aqui, pegando esse povo todo e trazendo as contribuições, certo? Porque é nosso papel. Vou esperar somente Liz de entrar. Pronto, Liz, olhe nós aqui. Opa! Então, Liz, eu quero voltar a falar contigo acerca, porque é muito comum se falar de que nós precisamos de respeito. A expressão respeito ou a palavra respeito, ela vem muito em detrimento, talvez para atenuar os impactos que o racismo religioso ele provoca em nossas vidas, na vida das pessoas, que inclusive às vezes ignora enquanto racismo religioso, enquanto tolerância, e consideram até uma discriminação. Existem pessoas que são discriminadas e não conseguem identificar que aquela discriminação ela é de fato uma intolerância religiosa, ela é Sim, de fato racismo religioso. E se você pergunta intolerância, ela vai dizer que não. Se você pergunta sobre discriminação, ela vai dizer que sim. E aí a gente sim, percebe que até o entendimento de como o racismo religioso ele se manifesta, isso gera um pouco de confusão. Mas a minha parte agora com você, essa provocação, é voltar à palavra respeito, né? E aí, voltando à etimologia da palavra respeito, que vem do latim respectus, que é do particípio do passado respecere, que quer dizer olhar outra vez. É como se dissesse, é algo que merece um segundo olhar, em geral, um olhar merecido. Me parece que a intolerância religiosa é justamente essa falta desse segundo olhar, sim, de se permitir a um outro olhar, que consiste no respeito. Porque respeitar não é apenas eu me calar, porque existem pessoas que fingem te aceitar por não ser de um segmento dominante, e aí diz, sim, mas eu respeito. Mas na prática, elas não têm um olhar diferenciado a respeito da religião. Ainda o olhar continua sendo aquele olhar, primeiro, o olhar colonizador ou colonizado. E eu acredito que esse respeito que a gente traz agora para a intolerância religiosa é esse segundo olhar, esse olhar um pouco mais. E aí, ao ouvir você, e você foi muito feliz, porque você não trouxe apenas teorias, né? Mas você trouxe a sua experiência, a sua vivência e o quanto você tem aprendido a ser mais, eu poderia dizer, ser humano dentro do candomblé, que vai de encontro com o olhar que foi com o primeiro olhar construído pelo colonizador, que é o olhar de que é algo que não presta, de que é algo satânico, de que é algo que as pessoas se perdem, que vão para o inferno. E de repente você entra, você no primeiro momento, pelo que você falou, tem uma resistência, porque você estava presa àquele primeiro olhar, mas de sim, repente você começou, como diz a palavra respeito, a olhar um pouco mais. Você sim, percebeu que Candomblé merecia um segundo olhar. E à medida que você foi olhando, você se tornou essa pessoa que, quando você começou a falar, seus olhos brilhavam, você parecia que ia voar aí, né? Porque você está imbuída do segundo olhar. Talvez a intolerância ela perpasse por não se dar a chance
do segundo olhar. A intolerância, como disse no poema Altair, é tão perversa, é tão cruel a intolerância que ela violenta, porque é a verdade única. E o candomblé ele vai trazer, não, ele vai te convidar para um outro olhar. Um outro olhar. Então eu queria que você pudesse pensar um pouco comigo, com todo mundo que está aí, né? Com seu pai, com seu tata que está aí também, né? E eu peço a bênção a ele também, Dá tá? até Que a eu não vou Milton. perder, eu não vou perder meu tempo, né? E vou pedir logo a bênção também a ele, né? Mas assim, pensar esse respeito nessa perspectiva de se permitir a um segundo olhar acerca do candomblé. Que estratégia a gente pode fazer para que a gente possa levar as pessoas a ter, se permitir a um segundo olhar? Esse segundo olhar, ele é muito torturoso. É como a larva, né, que entra no casulo e vai se tornar borboleta. Esse romper. E eu acho que quando você rompe, você não precisa aderir à religião matriz africana. Você precisa só respeitar mesmo. Você precisa Sim. entendê-la como uma religião de espaço ancestral. Eu digo isso porque eu não acredito que todo mundo nasceu para ser de candomblé. Nem todo Uhum. mundo nasceu para ser de matriz africana. Você é uma pessoa incrível e é católico. Você é uma pessoa incrível e você é evangélica. Eu digo isso por vários relacionamentos que eu tenho, inclusive com Juscelia, que é uma mulher evangélica e que frequenta a minha casa, frequenta o meu universo. E ela sempre diz, a gente tem um poder ancestral, uma força ancestral. A gente está junto em outro lugar. Eu falei, maravilhosa. Juscelia de Ansana, não sabe, mas... Gisele é incrível, né? Juscelia dá até santo para ela, nem sabe. Mas assim, existe o romper, é você sair de sua zona de conforto. E não é tranquilo. Para mim, não foi tranquilo. Porque em 2005, quando Miriam Rabelo foi minha orientadora, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, Miriam, lhe amo, que foi uma figura que disse assim, Liz, estudo diferente. Aí eu estava na igreja, eu queria estudar evangélicas, eu não queria estudar candomblé. Não, Liz, evangélica não, vai pro diferente. Essa mulher tá querendo me botar no candomblé. Já retava, né? Ainda com aquele discurso, a mulher branca tá querendo botar no candomblé porque sabe que eu sou preta. Eu comecei aquele discurso. Falei, e aquela resistência. E quando eu entro pela primeira vez no candomblé, quando eu vou numa casa, no terreiro, aí eu dou de cara com o Exu. Ave Maria. Eita. Mas eu me benzia tanto. Eu me benzia tanto, eu já estava salva. Quando eu entrei, estava numa sessão de caboclo, de boiadeiro. E eu ficava... E assim, eu fiquei lá 7 anos, nessa casa, né? Estudando, tendo uma relação muito próxima. Foi nessa casa que eu fiz minha dissertação. Então, foi um lugar que eu tive uma experiência de campo incrível. E eu fiquei nos 4 primeiros anos, quando eu estava nessa casa, esperando o momento de boiadeiro coçar o olho, dar uma coçada, uma piscada, tossir, espirrar, esperando uma falha. Porque eu não podia acreditar que havia possessão e corporação ali, não. Falei, isso aí tá marmotando, né? É um termo que se usa muito, né? Na época, isso é mentira pura. E eu ficava olhando e acabou que o caboclo, ele me deu um cargo, né? Não um cargo religioso, né? Mas um cargo administrativo, por assim dizer. Eu era a secretária dele. Porque, como naquele espaço eu era uma das poucas pessoas que sabia escrever, então ele me colocou para entrar no momento das sessões, né? Que ele ia para um espaço reservado, mas precisava de alguém para anotar o nome das folhas. Então eu precisava de alguém para anotar quais as coisas que tinha que tomar. Mas tinha um momento que quando a pessoa já ia contando o caso, já ia escrevendo sem ele me mandar, porque eu já sabia qual era a folha. Falei, menina, eu estou para escrever, né? Já me achava a especialista. E Meu Deus do eu céu. achando que ele estava percebendo que eu achava que ali podia ser mentira. E ele me respeitava muito, né? Ele me respeitava, eu que não respeitava. E hoje eu peço perdão várias vezes, vou ao vento, vou ao tempo, peço perdão por isso, porque eu acho que eu fui extremamente desrespeitosa. Eu acho que quando se tem alguém ali que é uma maçã podre, ele influencia o cesto. E eu me senti... E hoje eu vejo como era uma maçã podre naquele lugar. E eu peço muito perdão, porque eu acho que eu tive uma postura desrespeitosa. Estava ali, mas estava desrespeitando mesmo. E depois de 3 anos, ele chegou para mim. Eu nunca pedi uma sessão a ele, nunca pedi. Nunca pedi para ele uma consulta.
porque acreditava que eu por mim só já me bastava. Aí ele chegou para mim e disse assim: minha filha, você vai ser muito grande. Imagina, graduação, eu estava na graduação em Ciências Sociais, comendo creme crack, pedindo a Deus para ninguém na biblioteca, porque eu precisava pegar o livro com dinheiro para Xerox, dizendo que ia ser grande. Eu disse, sei. Aí eu falei, você vai ser muito grande. Eu achando que ali era um discurso de psicólogo, né? Como o psicólogo faz, né? Aquele discurso, né? De estímulo. Agora, você acha, minha filha, que eu nunca percebi que você não acredita em mim? Aí eu disse, sério? Foi. Depois de 3 anos, foram 3 anos de convivência. 3 anos, ele nunca me disse nada. Eu nunca disse nada a ninguém ali, porque eu entendia que era falta de respeito falar isso. E ele disse, acho que eu nunca sei, mas assim, eu não estou aqui para provar que eu sou vento. Porque o vento precisa provar, você sente ele no rosto. Eu estou aqui para cumprir uma missão, que era a missão de estar, né, fazendo essas sessões todas as quintas-feiras. A partir dali, eu percebi o quanto o problema não está no candomblé, está em nós, que está com uma faca molada no peito dos da intolerância. Isso não é Deus. Travou aí? Para mim tá normal. Oi. Tá tendo algum probleminha com Liz, ela acabou saindo, mas ela retorna, que ela é uma mulher guerreira, uma mulher forte. É muita gente fazendo live, então de repente acaba atrapalhando um pouco, mas ela está voltando para falar comigo, com você também. Diego tá sinalizando que travou. Sim. Aí tá tudo bem. Seja bem-vinda. Vamos lá. Caí, mas voltei. Eu sou disso. Pronto. Então, assim, foi um processo, eu fiquei quase 4 anos. Nessa minha trajetória, eu tive alguns problemas religiosos, né? E eu tive vários motivos para não fazer parte mais da religião, porque, infelizmente, eu acabei seguindo caminhos que não foram caminhos bacanas, com pessoas legais. Mas eu acredito que às vezes a gente tem que passar por algumas situações, porque faz parte do seu amadurecimento pessoal. E eu creio que eu precisaria estar sendo uma vodunce, ou seja, o orixá, o vodum, ele emanar do meu corpo, inclusive para a minha fé renascer. Porque pessoas iguais a mim, ou como eu era, só acredita muitas vezes no vodum quando você está se incorporando. Porque aí você sabe que não é mentira. Porque aí você sente... Porque um dos meus maiores medos era a incorporação e o que iriam fazer com o meu corpo. Afinal de contas, meu corpo é um vaso sagrado. Eu tinha medo. E você fica... Você é vulnerável naquele espaço. Você é do outro. Seu corpo não te pertence mais. O seu corpo é do seu vodum e acabou. O resto você vai construindo depois dele. Então, eu tinha essa dificuldade. E eu vim perceber com muito tempo, com muita insistência, com muita arrogância, o quanto eu precisava estar dando vários passos atrás. E eu sei que meus irmãos e minhas irmãs que ainda estão na igreja, e alguns irmãos e irmãs evangélicos que são intolerantes, é muito mais ignorância, que não é ignorar os fatos, é não conhecer. O não conhecer faz de você uma pessoa preconceituosa. E eu digo muito claro que muitas vezes você não quer conhecer porque você tem medo. Medo, inclusive, de fazer parte daquele espaço. Medo de se apaixonar como eu sou apaixonada por esse espaço. Medo de saber que sua ancestralidade é desde criança e você não sabia. Medo de saber que o vodum conversa com você o tempo inteiro. E você não sabia disso, porque você tinha resistência. Afinal de contas, da mesma forma que Deus usa um jumento para poder falar, para dar essa palavra, o vodum também faz a mesma coisa. Ele cria estratégia. É uma pessoa que passa numa rua, fala com você, você olha para trás, não está mais. Oxente.
cadê essa pessoa? Então, assim, o Vodun faz isso. O Vodun tem esse poder. E eu acho que a ignorância permite que você não perceba isso, esse poder. Nós não estamos aqui para hierarquizar, para dizer que quem é de matriz africana é maior do que outra religião. Estamos aqui para dizer que a gente precisa entender que candomblé é filosofia de vida, é ancestralidade, é algo que a gente não domina. Você não precisa ser de candomblé para ter ancestralidade. E Juscelia entrou... É isso que eu ia falar com você. Minha brisa! Juscelia é minha brisa, minha ventania, mulher burra. Ave Maria. Ela nem sabe, eu nem sabe. Juscelia, Mas te vá. amo, viu? Então, assim, eu creio que é muito porque eu também tinha essa ignorância. E eu me arrependo. Mas que bom que eu tive tempo. Tenha tempo Desse também. segundo olhar. Tenha tempo. Tenha tempo de olhar o outro. De não achar que é pessoa de candomblé, que você é tão maravilhoso que a gente não tem mais o que fazer, não sei fazer ebó pra você. Que o grande amor da minha vida é você e eu tenho que fazer um ebó pra você. Pelo amor de Deus. Meu pai apocando. Pensa, pai. Você é tão maravilhoso que a gente tem que perder nosso tempo pra você. Pelo amor de Deus, calma. Você não é o último biscoito do pacote. Tem tantos pacotes no mercado, menos. Então, assim, a gente tem muita coisa para fazer. E aí eu quero entrar, por favor, mais uma vez no tema de intolerância religiosa. Sim. Para trazer para as pessoas que são discriminadas o que fazer, como fazer. O professor doutor Edio, que é um advogado maravilhoso, ele faz uma discussão muito bacana sobre a importância da denúncia. A gente precisa denunciar os crimes de intolerância religiosa. Existe um centro de referência. Existe um centro de referência Nelson Mandela, coordenado pela maravilhosa Nairobi Aguiar, que era a CEPROME. Você precisa, nesse espaço, denunciar. No menor sinal de intolerância, denuncie. A gente precisa denunciar. A gente precisa falar, porque senão fica dizendo, não, deixa pra lá, não deixa pra lá, não. Porque é de deixar pra lá que eles estão nos matando. Porque até hoje estava no PPA a construção de uma delegacia, da primeira delegacia para crimes de intolerância religiosa não foi construída. Ela não foi construída. Tem que ser uma demanda nossa. E assim, o problema da intolerância, do racismo, não é um problema só de quem é de candomblé, é de todo mundo. A gente precisa ter uma delegacia para crime de intolerância. A gente precisa estar externalizando, porque senão vira um problema pessoal e não é pessoal. A pessoa que quando você passa e fala está repreendido, não é um indivíduo, é um corpo. Uhum. É uma comunidade que está ali. Quando eu entrei no terreiro de candomblé a primeira vez, que eu falei que não acreditava, mesmo que para mim, não para os outros, eu era um corpo. Eu era todo, é uma história toda construída. É uma história toda. E eu sei que todo dia eu devo aprender mais. Eu sei que eu devo todo dia ter ainda comportamentos e coisas enraizadas do outro espaço que eu preciso melhorar. A gente precisa melhorar sempre. A gente precisa se construir sempre. E ser de candomblé é, primeiro, conseguir ter uma relação profunda com o seu Vodun, com o seu orixá, com o seu Iquice, e tentar quebrar o máximo possível da sua relação com a relação judaica cristã. Porque a gente muitas vezes não consegue, porque a gente tem medo. Nós temos medo. Ai, tem mais... Ó, o Adailton é lindo. Outras pedidas já pediram aí em cima também. Li, só abrir o Dodge Hamilton, ele acabou de declarar que acabou de declarar amor por você e pelos filhos todos que tem, viu? Se você não viu, eu tenho o meu bocão para divulgar. Ele é um pai lindo, é um pai lindo. Me deu uma segunda chance, que bom. Né? Eu que vim de uma trajetória, ele me deu uma segunda chance. Eu vim de um processo de um acidente, né? Eu tive um acidente onde eu fraturei a bacia e a coluna. Então, se você acredita em milagres, né? Eu tô viva, né? Eu caí de um lugar de quase 4 metros de altura. Por mais que tenha sido uma fratura na bacia e na coluna, eu estou andando, né? Eu tô... meu pai, ele consegue, né, fazer as coisas que devem ser feitas. Eu estou bem, né? Eu estou viva. Eu dei a volta por cima.
E dar a volta por cima não é ficar rico, dar a volta por cima é ter equilíbrio, é dizer, olha, estou aqui. É ter força, né? Dar a volta por cima, o orixá ele não vai te dar dinheiro, mas ele vai te dar caminho para ter emprego. Ele vai te dar equilíbrio para fazer um curso. Porque também você tem que fazer por ti, que ele dá uma ajudada. Tem que fazer por ti, né? Você não pode ficar em casa com os papéis, você tem que ir para a rua com eles. Então, assim, ele me permite correr. Eu antes rastejava e hoje eu consigo correr, né? O Vodum faz isso comigo. Que bom. Eu, mais uma vez, quero agradecer por essa contribuição e, com certeza, tem sido de grande importância para muita gente que está nos acompanhando, nos ouvindo, Liz. E você começou a apresentar algumas estratégias que são importantes, como você falou em relação à denúncia. Eu tinha feito uma pesquisa hoje e realmente, como eu disse, existem pessoas que são discriminadas, ou melhor, sofrem intolerância religiosa, mas Sim. tratam como discriminação ou como preconceito, e tem a ideia de que não vale a pena ir denunciar. Só que se você não tem denúncia, não se pode apontar o crime. Quanto Não tem uma menos demanda. gente denuncia, quanto menos gente denuncia, menos demanda tem. E se não tem demanda, é porque isso não acontece. E isso, de fato, é favorável para essa hegemonia. Né? É muito importante. Se, às vezes, acontecendo crime, o Estado quer ofuscar, quer negar, quando esse crime acontece e você não denuncia, mais E subsídio eles têm para dizer isso não existe, é coisa de sua cabeça, é um fato isolado. Então, a isso. intolerância, como eu disse no início da nossa live, ela tem sido motivo de violência. E eu volto a usar a expressão de Muniz Sodré, quando ele diz que a fonte de toda a violência é a verdade única, a verdade absoluta. Então, você Sim. trouxe uma reflexão também dos 3 mitos que a gente precisa dizer que não existe nesse país. Né? Esse mito da tolerância religiosa, de que a gente vive numa democracia racial, que isso é mentira, esse mito das 3 raças, né? Esse mito de que aqui na Bahia é fácil viver, porque todo mundo é lindo, é como você ser um LGBT, você tem que ser aquele que faz todo mundo rir. Né? Que faz todo mundo rir. O engraçadinho. Você ser de candomblé, você tem que ser aquele que é vestido pela cultura, mas não aquele que pode viver e passear como um posicionamento político de sua vida. Sim. E tem uma coisa que eu queria também reforçar, que é assim, quando você, desde o início da sua fala, quando eu perguntei quem era a Liz, você disse que você era, antes de ser uma profissional, você disse, eu sou Vodus, não foi? Eu Sim. sou uma mulher de candomblé, em outras palavras. E é interessante porque isso é um ato político. Sim. Isso é Sim. você dizer, é meu lugar. Porque o que, na verdade, o que eu observo é que quem está no poder não quer perder espaço. Uhum. Quem crê na verdade não quer dar espaço para outras verdades. E Sim. você disse uma coisa interessante que é que muitas das suas irmãs, pessoas que você conhece, elas acabam negando, às vezes, de que são de candomblé. Porque o processo que foi feito e que é feito dentro dessa prospecção do racismo religioso é justamente a prospecção da invisibilidade, da negação, do processo da árvore de Baobá. Você não existe. Então, Sim. quando você tem um posicionamento de ser uma mulher, e eu achei também bonito e muito forte, muito, muito, muito legal, quando você diz, eu sou a intelectual negra. Né? E é óbvio que se você fala isso nos espaços, a boca entorta. Que pena que o vento não para deixar certas bocas tortas. Porque quando é um homem branco, a mulher branca, não precisa dizer que é doutora, porque todo mundo acha que é doutor e que é doutora. E quando você se apresenta enquanto uma intelectual negra, é porque é assim que você se vê. E é importante que você demarque esse lugar
porque isso é um ato político. Então, é você pensar também, como você disse, também trazendo a contribuição de Mãe Estela, de que esse é o tempo da gente, das pessoas, apesar de toda a repressão que existe, não dá para recuar mais, né? Não dá. Até porque, como você Sim. disse, essa luta é luta ancestral. Então, se os nossos ancestrais já lutaram para a gente chegar onde chegou, não é agora que a gente vai recuar. Ainda mais agora que a gente pode registrar isso em live, registrar Sim. isso em televisão, em programas. Você tem várias formas de registrar esse lugar de poder, de pertença. Então é pensar, assumir-se do candomblé, assumir-se da Umbanda, né? É um ato político. Você concorda com isso? Claro, claro. Eu só queria dar um beijão pro pessoal de Goiás que está na live e pediu para dar um Por salve. O favor. pessoal de Goiás, muito obrigada por estar presente também. Concordo contigo, né? A gente tem que estar o tempo inteiro autoavaliação, né? Nesses espaços. E pensando o tempo inteiro como agir, de que forma a gente vai agir, para também não cometer falhas. A intolerância religiosa, ela cria umas brechas, né? Ela cria umas estratégias para você o tempo todo também se negar. Quando você se nega para a sociedade, você muitas vezes não está sendo Pedro, né? Negando 3 vezes. Você está fazendo aquilo não porque você vai deixar de ser de candomblé, porque você quer estar vivo. Porque a gente ainda tem medo de não estar vivo. Porque uma coisa é eu sair contigo e dizer que sou de candomblé, uma coisa que eu estou só. E assim, o que eu tenho percebido, né, nos espaços que eu estou colecionando, que muitas vezes eu sou, quando eu chego, a única do candomblé. Porque eu crio estratégias, crio uma forma de dizer que eu sou de candomblé. Sempre crio, sempre dou meu jeito. Sempre dou uma papo, né? Isso é meu. Não tem jeito. Eu tenho uma discussão bonitinho, olha, porta aberta, não sei o quê. E aí, como é que você tá tomando um chazinho hoje? Eu sou de candomblé, sou. Pronto. Tu não já sabe o lugar que eu sou de candomblé. E aí você faz isso, você percebe que as pessoas que atingem 6 anos de instituição também eram. Eu lembro que quando nesse espaço que eu fui descrever, eu tive esse problema nessa escola, eu tinha um colega de trabalho e travou. Eu estou ouvindo. Você normal. Vá, vai e volte. Pode ir e voltar, porque o lugar é seu, esse momento é seu, é sagrado. Gisélia pode estar entrando e a gente falar também, Gisélia. Eu gostaria de te ouvir, viu? Você poder dar uma palavra para a gente também. Não há nenhum problema, não. Vai lá, Alice. Entrei? Olá, Oi. graças a Deus, que bom. Então, assim, nessa escola que eu tive o problema, o meu colega, no período desse 1 ano, em vez de vestir branco, ele botava creme. Botava cores claras, nunca botava branco, porque senão iam começar a dizer. E quando eu botei branco, aí ele começou, quando eu cheguei nessa escola, 1 ano depois eu fui iniciada. Aí ele começou a ir todo de branco sexta-feira. Aí ele se sentiu à vontade porque tinha uma outra igual. Se sentiu confortável. Porque, assim, eu sou militante aonde não tem militantes. Porque ser militante no espaço que tem os nossos é mais fácil. Mas, assim, ser militantes aonde não tem militantes é um enfrentamento diário. Porque meus colegas, eles faziam brincadeiras do tipo, tava toda de branco, chegava, tem abará, tem acarajé. Eu falei, meu filho, eu nem sei cozinhar. Já começa aí, né? Então, assim, brincando lá, brincando cá, sempre agindo com diplomacia, afinal de contas, é nosso espaço de trabalho, mas nunca deixando de me impor. Nunca deixando de me colocar. Agora, esse é um desafio, porque nem todo mundo tem a mesma natureza que eu tenho, que é essa de enfrentamento diário. Tem gente que não gosta disso. E tem que ser respeitado. Tá me ouvindo?
Estou sim. Ele deu uma travada, mas bora. Então, assim, Bora. nem todo mundo essa natureza que eu tenho. E assim, como agir nesses espaços? Como dar conta dessas situações? E aí eu gostaria muito de trazer um problema que eu tive nessa escola com uma aluna, um problema não, uma situação, né? Nós, como educadores, estamos aqui para Belíssimo. resolver conflitos, né? Esse dado é belíssimo. E aí a professora, a aluna, era uma sala de 9º ano, então eram meninas muito jovens, né? E aí uma aluna percebeu que era de Candomblé e chegou para mim, professora, a senhora é de Candomblé? Falei assim, sou. Ela disse, não, eu preciso conversar com a senhora uma coisa muito séria. Falei, pode falar. Eu tô com uma colega de sala que todos os dias ela vem para trás de mim e fica lendo a Bíblia e falando em voz alta, toda hora, e ela entende isso como uma violência. O que foi que eu fiz no primeiro momento como educadora? Tem certeza disso? Será que não é impressão sua? Porque às vezes também a gente cria, a gente é tão discriminado que a gente acha também que as coisas acontecem o tempo todo conosco. Aí eu falei, será que é isso mesmo? Estão me escutando bem? Estou sim. Pronto. Aí eu falei, será que é isso mesmo? Será que não é com a sua cabeça? E eu falei assim, eu vou observar, pode ser? Ela pode. E eu observei por 2 semanas que realmente essa colega dela de sala ficava o tempo inteiro, quando ela sentava, ela arranjava uma forma de sentar atrás dela e ficar lendo a Bíblia. Como agir em uma situação dessa? Você, enquanto educadora, formadora. Então, eu falei assim, essa aluna, por sinal, era uma ótima aluna, eu criei uma forma de conversar com ela. E aí, como é que você tá? Né? Aquela Eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Agora não estou te ouvindo. por conta da chuva. Pronto. Eu Agora achei sim. que era chuva. Sim. Pronto. Estávamos em que parte mesmo? Já A aluna resolvi. estava a aluna estava falando e você questionou, né? Isso. Pronto. Quando eu percebi que era real, né? É importante dizer que era uma aluna de 9º ano. Estamos falando ainda de adolescentes, de crianças, tá? Então, a gente não está falando de adultos, é crianças. Vamos colocar essas meninas nesse lugar, porque o racismo e o preconceito ele é construído em nós. A criança não é racista. Ela é construída, ela é um reflexo. Uhum. Quando eu chamei ela para conversar, eu queria ouvir dessa aluna o motivo dela fazer isso. Por que você faz isso? Qual o motivo que você faz isso? Ela disse, não, professora, porque na minha igreja falou que a minha função era de evangelização, que eu ia ser, futuramente ela ia ser uma levita, mas que ela tinha que estar nesse processo de evangelização. Aí eu falei assim, que massa, isso é um máximo. Quando era de, eu falei logo, quando eu era de igreja, eu era do grupo de Maria, né? Eu era da Legião de Maria, né? E aí eu andava pela rua e cantava Maria cheia de graça e consolo, e ficava, né? E ela ficou assim, né? Pasma. Porque já falo para ela que a gente não está falando de uma pessoa leiga. A gente está falando de alguém que conhece a Bíblia, que sabe o poder da evangelização. A evangelização é a melhor e maior instrumento de um cristão. É o poder que a gente tem, é essa evangelização. É onde a gente leva a palavra, onde a gente leva o amor. E aí eu disse a ela, eu acho o máximo isso. Mas eu acredito que a evangelização ela serve para passarinhos que queiram ser evangelizados também.
E não para passarinhos que já estão voando, que já estão trilhando outros caminhos. Porque aí não é evangelização, é desrespeito. Mas a forma que eu falei foi uma forma de trazer ela para o meu colo. Porque nesse momento a gente tem que ter sapiência. A gente tem que saber envolver. A gente não tem que excluir, a gente tem que trazer para nós. Ela é uma criança. E ela vai ser um multiplicador no lugar que ela estiver. A partir disso, ela deixou de fazer esse tipo de evangelização na sala de aula com a coleguinha. Fez em outros espaços, inclusive religiosos dela. E foi essa aluna evangélica que percebeu que eu estava triste quando meu pai faleceu. E chegou para mim e disse assim, Pró, a senhora quer que eu faça uma oração? Eu posso levar o seu nome para poder fazer uma oração para a senhora? Eu falei assim, eu quero. Você quer meu nome todo? Eu disse, não, precisa do nome todo. Eu falei, tá, porque na minha vida precisa do nome todo. Não precisa, então, olha aí comigo. E creia que na outra semana eu estava bem. Eu consegui superar o falecimento do meu pai, a passagem, de uma forma, assim, muito rápida, né? Claro que ainda tem um sentimento, mas, assim, não foi uma dor para lacerar. E eu creio que foi graças à oração dela também. Isso é respeito. Isso é amor, isso é respeito. E é esse respeito que a gente tem que levar para os espaços. Sim. A gente tem que sempre criar manobras. Eu gosto muito de um Itã de Oxum, né? Vou pedir perdão às pessoas, os meus irmãos de axé que estão presentes na live. Eu sempre falo sobre esse Itã e sempre canto, mas eu sei que eu posso falar alguma palavra errada, porque infelizmente eu não tenho uma formação adequada, então me perdoe, mas eu tenho que fazer isso. Que disse que o mundo estava em guerra, o mundo inteiro estava em guerra. E todos os voduns, todos os orixás se juntaram para poder lutar contra um inimigo que era de outra comunidade. Era um inimigo que era um inimigo muito ruim. E todo mundo se arrumou para essa guerra, se preparou para essa guerra. E precisava passar pelo rio para chegar nessa comunidade, na comunidade que era adversária. Quando chegou nessa comunidade adversária, quando estavam passando, Iansã olhou para o lado e disse que viu Oxum sentada numa pedra, cheia de pulseira, lavando as pulseiras. Aí Iansã, né, daquele jeitinho dela, falou assim, ô Oxum, você sentada numa pedra, minha filha? Aí todo mundo está falando para a guerra, você sentada numa pedra? Ela disse, estou lavando minhas pulseiras. Xangô, saltando fogo pelas ventas, louco para pegar, né, os adversários, olhou para Iansã e falou assim, mas Iansã, tu sentada aí nessa pedra, todo mundo me brigar, tu sentada na vaidade. Ela disse, estou lavando minhas pulseiras. Oxalá, que é devagar e sempre, mas papai é de guerra também. Não fique achando que Oxalá não vai para guerra, porque papai vai sim. É devagar, mas ele enfia o apachorô, que papai enfia. Olha para Oxum e falou assim, Oxum, nem eu tenho como lhe defender. Como é que você está sentada numa pedra, pegando nas pulseiras? Ela disse, estou lavando minhas pulseiras. Então, todos os orixás voduns foram para a comunidade adversária. Quando chegaram lá, estavam arrasados, porque todos os adversários estavam mortos. Ninguém conseguiu. Algum meu ficou chateado, deu um tapinha, né? Deu uma facada, ninguém. Voltou aborrecido. Todo mundo aborrecido, falando como é que pode. Chegou lá, tem inimigo. Tá o Oxum bem bonita, né? Penteando o cabelo dela, fazendo o day after, né? Cheio de creme lá. Mamãe pintando na cachoeira. A Ana Goberta entrou, a Láfia. O bolo de Oxum já tá entrando. Aí tá o Oxum, né? Se enfeitando todo, com as pulseiras tudo lavadas. Aí algum olha assim. Oxente, o que foi, Oxum? Quando a gente chegou lá, na comunidade adversária, não tinha um vivente, não tinha uma pessoa viva. Aí o Oxum, toda, né, linda, cheia de pulseira lavada, com cabelo todo lindo, falou assim, eu sei que estavam todos mortos, porque as minhas pulseiras estavam envenenadas. Aieko, aiegue, eialodeia, oro, axuoieo, iaibabelodo, oxuaieo. É preciso ter sapiência. O enfrentamento
é com sapiência. E tem que ter essa sapiência do Vodum, de Oxum. O orixá, ele não pensa como nós. Ele tem uma estratégia. E ele hoje está vivo em nós porque ele conseguiu, ele venceu. O Vodum, ele venceu. Ele está vivo hoje em nós porque ele venceu. E a gente tem que buscar essa sapiência para os enfrentamentos diários. Todos nós temos que buscar. Porque senão nós vamos ser esmagados e esmagadas. Eu vou falar uma palavra que eu falei nesse instante e que eu costumo usar, que eu vi de minha avó muitas vezes. Você me deixa esmudecido. Né? É muito bom a gente perceber, e aí você mais uma vez volta a me fazer acreditar que é necessário conduzir as pessoas a um outro olhar. Né? Sim. Essa palavra, eu vou voltar à palavra respeito, porque é isso que você está dizendo. Cada vez que você apresenta esses ensinamentos acerca desse lugar que você bebe, que é o candomblé, da religião de matriz africana, você leva as pessoas a ter um outro olhar desse mesmo lugar. Com Sim. certeza não só para mim, até para os seus irmãos de santo, para outras pessoas de santo que estão entrando nessa live, pessoas que entraram, precisaram sair, seja nesse movimento, mas cada pessoa que vai pegando essa informação, esse tá que você acabou de apresentar agora, né? Ele faz com que a gente tenha um olhar, um outro olhar, um segundo olhar. E é isso que a gente precisa fazer com muita sapiência, como você colocou. Sim. A gente precisa saber lidar, porque existe um projeto arquitetado, estruturado, que vai fazer ainda muito mais com que outras pessoas negras ignorem que são negras e que vão estar depreciando outros negros, vão estar se armando com essa Bíblia que é amor, que fala de amor, mas que vão estar apontando para a guerra, numa Sim. guerra que é violenta e que mata os nossos corpos, que é através da intolerância religiosa. E quando você traz esse TAM, você traz a necessidade da gente ter sapiência para guerrear. Há momentos em que esse silêncio, se você não tem condição de sustentar esse posicionamento político, talvez ainda a estratégia seja calar para alguns. Sim. A gente precisa entender. Mas se você já tem essa estrutura, não tem como você voltar. É preciso assumir esse lugar. E é assim que as pessoas vão ter que entender que candomblé, que é a religião de matriz africana, também tem o seu lugar nesse país. Né? Tem lugar. E como você disse, uma coisa também que foi interessante, que você trouxe lá atrás, em outro momento, que alguém disse que você é tão inteligente, e aí fazendo essa dificuldade de entender, como se dissesse, como é que uma pessoa dessa tão inteligente está no candomblé, né? Sim. Em outras palavras. E aí a leitura é no candomblé que se está, porque no candomblé existem pessoas inteligentes. Sim. Até para se manter estrategicamente dentro dessa história toda, é porque nunca faltou inteligência para a população negra. Nunca faltou inteligência. Inclusive, é bom reforçar que o lugar de culto são lugares de estratégia de sobrevivência historicamente. Né? Foram lugares de estrategicamente sobrevivência. E quantas pessoas tiveram suas vidas ressignificadas dentro desse espaço? Como você também colocou, a gente não pode negar que existem espaços em que você pode correr riscos, como em qualquer segmento, né? Porque você pode encontrar pessoas que não têm esse compromisso com a ancestralidade, com esse posicionamento político. Como você mesmo colocou, essa experiência que você viveu. Mas é o lugar de formação, é o lugar de crescimento. Lisa, eu quero te agradecer, a gente já está no segundo momento, eu quero te agradecer muito, Modupé, por esse momento, eu quero agradecer aos seus irmãos
que se deram o direito de estar te ouvindo. Meus irmãos, né? meu Agradecer, Dopé, minha mãe agradecer ao pequena. seu pai, à sua mãe pequena. Né? Eu quero agradecer a todos os amigos que também entraram para colaborar, agradecer a Gisélia pelo carinho, ela deu uma palavrinha nesse instante, eu até convidei para ela vir, mas ela, como sempre, com a humildade, disse que não, que precisava ficar ouvindo, e eu sempre digo, Gisélia para mim é uma referência de mulher cristã, no sentido de que é possível ter pessoas com um olhar, esse olhar de respeito, como a etimologia da palavra evoca. Então, gratidão a você, Modupé, por essa oportunidade, e que Bessem, né, Obrigada. que eu chamarei mesmo, que é o seu pai, que ele te leve sempre a esse processo de transformação, de fortalecimento, que fortaleça seu pai, que te deu essa segunda chance, como você disse, né? Que Sim. fortaleça seus irmãos, e que nos momentos em que você mais precisar, que você encontre sempre nele e neles, porque eles precisam de você e nós precisamos de você. Salvador, a Bahia, o Brasil precisa de você. Negra, intelectual, né? Essa mulher intelectual que ocupa um lugar, mesmo apesar de todos acharem que não é o seu lugar o candomblé, mas quem te ouve sabe e descobre que não tem conversa. Esse é o lugar sim. Então, gratidão, Modupé. Obrigada. Tá? Obrigada. Modupé. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e todas. A minha família de santo, a minha família antiga que também está presente, a Dr. Hamilton, minha mãe pequena, todo mundo, a Gilberto também que está aqui, a Diego, a benção, minha família. Muito obrigada por ter me aceito, né? Eu que vim com um copo cheio e eu precisei esvaziar para poder estar com vocês. Muito obrigada por me aceitarem, muito obrigada por ser família, porque candomblé é família, com problemas, com desavenças, com risada, com tudo que uma família tem direito, uma família preta tem direito. Muito obrigado mesmo, ele seja muito presente na vida de você, que Sodô, Xangô, né? O dono da justiça, o Senhor Supremo, né? A minha casa é uma casa onde temos ele, nós como gente, o nosso grande homem, né? Que ele possa interceder as vidas com muita justiça. Precisamos de justiça. E as justiças elas são feitas em comunidade. Muito obrigada a todos por estarem Obrigado, aqui. Zicélia, também. Agradeço também ao seu esposo por ter feito o card, tá? Gratidão, Modupé a ele pelo card que ele fez. Ficou belíssimo. Foi tão lindo. Gratidão, tá, gente? Muita paz, muita luz. Gisélia, muita paz, muita luz a todos e muitas bênçãos. Beijo. Obrigada.